É isso aí, ó, tô muito chique. Agora a gente vai falar sério sobre depressão. A depressão afeta mais de 5% da população do Brasil e a tristeza profunda é uma das principais características dessa doença. Quem fala melhor sobre o assunto pra gente é o psiquiatra, o Dr. Rafael Bastianello. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Seja você? bem-vindo. Obrigado, um prazer falar com vocês aqui. Graças a Deus. Afinal, o que é a depressão? Tem essa tristeza profunda, mas tem outros sintomas. Sim, a depressão é um dos transtornos mais prevalentes no mundo. Hoje é uma das principais causas de afastamento do trabalho, em anos perdidos também, e é caracterizada principalmente pela tristeza, pelo desânimo, por alteração de apetite que pode ser tanto para mais quanto para menos, problemas de insônia, dificuldade de começar a dormir, se manter dormindo, você acaba acordando antes da hora que você gostaria, você passa os dias com sono. E você tem essas diferenças, né? Depressões típicas são caracterizadas principalmente pela tristeza, diminuição do apetite e insônia. Depressões atípicas é caracterizado principalmente pelo desânimo, pela incapacidade da pessoa conseguir extrair prazer da vida, ou seja, a vida perde muito da cor, do sabor, daquela alegria, daquela vontade. E também a pessoa, embora consiga dormir bem, o sono não é reparador. A pessoa passa o dia inteiro com sono. A gente não está feliz todos os dias, né? Sim. Tem dia que a gente não está bem. Como diferenciar, saber que esse dia não tão bom e está tudo certo, de uma depressão? Quando é que vira uma patologia? Isso vira um transtorno, isso vira uma patologia quando você está triste a maior parte do tempo, na maioria dos dias. Ou quando você está desanimado a maior parte dos dias, a maioria do tempo. Um dia triste, outro dia triste, ou algum dia desanimado, é normal, que não pode isso ser uma característica sua. Todos nós conhecemos pessoas que estão tristes há anos, ou estão desanimadas há anos, vivendo com problemas de sono, de alterações de apetite, de falta de vontade, que ficam muito tempo olhando para o passado, com aquele sentimento de melancolia. Tudo isso que persiste, que cronifica, a gente tem que pensar em depressão. A depressão, ela pode ficar crônica a ponto do paciente não se curar nunca mais? Sempre tem a possibilidade do paciente se curar. O que acontece é que quanto mais você caminha na doença, mais doente você se torna. Só que o contrário também é verdade. Quanto mais você caminha na saúde, mais saudável você se torna. O problema da cronificação dos processos psíquicos é que aquelas vias que estão disfuncionais, aquelas vias dentro do nosso cérebro que estão doentes, acabam ficando hiperestimuladas. Consequentemente, é mais difícil você trazer de volta uma pessoa que está há 10 anos sofrendo com uma depressão grave do que uma pessoa que com um mês foi procurar atendimento. Qual que é o que provoca a depressão? A gente sabe que existem distúrbios químicos, digamos assim, né? Sim. E quais outras coisas podem desencadear a depressão? A gente tem distúrbios químicos, a gente tem problemas hormonais, a gente tem processos de luto, a gente tem grandes traumas, a gente tem doenças crônicas causando depressão. Múltiplas são as vias que levam à depressão. O problema é quando chega nessa estação chamada depressão. O caminho que você faz e percorre até chegar lá, ele é importante. Mas quando a gente fala em psiquiatria de depressão, é naquele momento, daquela estação, daquele sintoma, tirar você daquela situação. E aí começar a trabalhar com você para você não percorrer mais o mesmo caminho que te levaram à depressão. Que pode ser maus hábitos de vida, por exemplo, relacionamentos tóxicos, uma má qualidade de vida no que tange a alimentação, a sono, sedentarismo, violências emocionais que você percorre, ou então grandes frustrações no seu trabalho. E existem tipos de depressão? Existem depressões típicas, depressões atípicas, melancólicas, cada uma com suas características, né? Então, quando a gente fala de depressão, a gente não está falando de uma única depressão, a gente está falando de algumas depressões com características específicas. Você pode estar com depressão sem estar triste e estar somente desanimada, que as pessoas confundem depressão com tristeza, mas existem depressões que não são marcadas por tristeza, mas sim pelo desânimo, a completa falta de vontade de realizar as coisas. Eu vou fazer uma pausa agora, doutor, para a gente saber as notícias do Band Multi e volta a conversar. Claro.
Estamos de volta. A gente estava comentando aqui durante o intervalo, doutor, sobre a pessoa que tem depressão, ela perde também a autoestima, né? Sim, com certeza. Eu estava falando da sua sandália, né? Você está sempre muito bonita, arrumada aqui no programa, e as pessoas acabam perdendo um pouco do autocuidado. Isso é uma coisa que é característica na depressão. A pessoa deixa de se cuidar, meio que se abandona. Então, depressões graves, as pessoas nem chegam a tomar banho de tão grave que fica, podendo ficar em posições assim vegetativas, assim, que é a depressão catatônica. A pessoa morre de inanição, porque nem conseguir se alimentar, tomar líquido, beber água, a pessoa faz. Então, coisa grave. Eu vou, inclusive, não é uma confissão, né? Vou comentar aqui com os meus telespectadores. Aos 23 anos eu tive depressão. Eu já tive 3 vezes depressão. E eu tive essa depressão é esse tipo de depressão que você não vê graça na vida, né? O mundo é cinza pra você, você Sim. não quer levantar. Eu ficava o dia inteiro na cama de pijama, eu chorava o dia todo, eu não sabia nem por que eu chorava. A minha mãe perguntava, por que você chora? Por que você tá assim? Ela tinha que me levar pra tomar banho, ela tinha que me levar comida, porque eu não queria sair daquela cama, não, de jeito nenhum. Depressão é extremamente comum. O início da vida adulta, o adulto jovem, é onde você tem um grande pico de incidência, e depois é por volta da meia-idade, ali, quando a mulher começa a entrar na menopausa. E você vê que você tinha tudo, uma mulher jovem, bem estruturada, de uma família boa, com depressão. Qual que é o pior cenário de você ter escutado na época? Poxa, você tem tudo, você é jovem, você tem saúde, e só deixa pior, né? Você que viveu isso daí, você tem que ser grato por uma coisa que você estava experimentando a pior coisa da sua vida. Então, assim, quando for ajudar as pessoas, ter um sentimento de empatia, de reconhecer e levar para ajuda, porque você não estava desse jeito, porque você queria. Aquilo ali chegou em você, aconteceu. E isso é importante, é muito importante tocar nesse assunto, porque as pessoas, elas te julgam, Sim. te condenam. Ah, mas você é isso, você é nova, você tem isso, você tem aquilo, você... É uma coisa que você tem que você não sabe nem explicar, você não sabe o motivo. Aí tem aquelas piadas, muita gente já deve ter passado por isso, que está nos assistindo. Ah, vai lavar um tanque de roupa que passa. Ah, vai rezar, isso é falta de oração. Falta de Deus, Falta de Deus. E não é nada disso. Só quem tem, eu sempre digo isso, só quem teve sabe a angústia, a dor, o desespero que é uma coisa terrível. Você horroroso. E é aquela coisa, você quando escuta isso, você fica pior, isso não alivia em nada. Você fala, bom, se eu tenho tudo e eu estou nessa situação, significa que não tenho o que fazer. E é pelo contrário, você precisa restabelecer o equilíbrio químico, procurar ajuda, psicólogo, psiquiatra, para sair dessa situação, porque isso não é o seu normal. Até os seus 23 anos foi de um jeito, de repente do nada você perde vontade de viver, perde a alegria, o sabor, a cor da vida, tem algo errado. Tenho pergunta de telespectadores. A Maria: sonolência, cansaço, querer se isolar, tudo isso pode ser depressão? Pode. Pode ser? Pode. São as principais características, né? Cansaço, desânimo, tristeza, falta de vontade, problema para dormir. Se isso tiver mais de 2 semanas, for na maior parte do dia, a maior parte do tempo, a gente está diante de um quadro de depressão. O Valdir Berti de Araçatuba, eu não entendi muito bem a pergunta, mas ele está relacionando nutrição com depressão e tireoide. Tem relação? Um dos diagnósticos diferenciais de depressão é justamente o hipotireoidismo, quando você tem um mau funcionamento, um funcionamento abaixo do esperado da glândula da tireoide. Então, mimetiza, se assemelha a quadros depressivos por conta da lentificação psicomotora que a doença da tireoide causa. A Gisele Pedrosa, de Presidente Prudente. A Gisele, que eu mandei um beijo, está fazendo aniversário hoje. Ansiedade é o começo de uma depressão? Não necessariamente, Gisele. O que acontece é que pessoas ansiosas, na maior parte do tempo, no decorrer do tempo, chega uma hora que ela entra em estafa, em esgotamento psíquico. Consequentemente, a pessoa deprime, mas por conta da exaustão causada pela ansiedade. Você fica ali o tempo todo ansioso, com altos níveis do hormônio do estresse, que é o cortisol, aí seu corpo entra meio que em pane, depleta todos os seus neurotransmissores, consequentemente você deprime. A Edilaine, que está acompanhando a nossa live: tive síndrome do pânico. A depressão pode causar síndrome do pânico ou o contrário? Pode, a depressão pode causar síndrome do pânico, é relativamente comum, pode causar despersonalização, quando a pessoa não se reconhece mais no espelho, quando ela olha para o próprio corpo, acha que aquele corpo não é dela.
é muito rica a apresentação de depressão, então esses sintomas podem acontecer junto. Doutor, todo tratamento para depressão é com medicamentos? É medicamentoso? Nem todos os tratamentos. Depressões leves, que a gente caracteriza depressão leve, moderada e grave. Depressões leves você consegue melhorar com atividade física, boa alimentação, boas horas de sono. Não é algo que você necessariamente precisaria tratar com remédio. Agora, depressões moderadas e graves, aí está instituindo comprovação científica de que existe a necessidade de reestabelecimento de equilíbrio neuroquímico do cérebro. Né? Obrigada, doutor. De nada. Prazer receber. Foi um prazer, obrigado eu. Bora? Todo mundo tem um propósito e todas as coisas acontecem por uma razão. Descanse o seu coração em Deus e durante as situações difíceis, lembre-se o quanto você é forte, porque você é. Boa quinta-feira para você, um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau.